Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero abordar sobre a tática que os líderes religiosos utilizam para não deixar a Igreja de Jesus Cristo morrer, deixar de existir. Você sabia que existe toda uma tática necessária para que a Igreja, o cristianismo, permaneça vivo? E o que eu vou falar aqui, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, não serve só para o cristianismo, tá? Pode ser utilizado também em outras religiões, principalmente também no islamismo, tá? Mas eu vou, obviamente, me ater ao cristianismo justamente por ser a religião predominante no Brasil, predominante aqui na América do Sul, onde vivemos. E, então, consequentemente, o assunto, tratando-se de cristianismo, vai despertar muito mais a atenção e interesse do público do canal, pelo canal ser brasileiro, por eu viver no Brasil, do que me ater a outras religiões, tá? Então, assim, se você for novo aqui no canal e gostar do conteúdo aqui apresentado, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para que o vídeo chegue a novas pessoas e, consequentemente, ajudar a divulgar o canal do trabalho para que eu fique motivado a fazer novos vídeos, beleza? O cristianismo, ele é ainda a maior religião do mundo, tá? E o cristianismo, ele traz uma coisa, algo nele muito interessante, que são dois mundos, a visão de dois mundos. Ou seja, existe um mundo físico, onde todos nós estamos inseridos, onde todos nós vivemos, o mundo físico material, e existe um tal de mundo espiritual. Então, esse mundo espiritual, a religião molda essa questão, esse mundo espiritual, de acordo com o interesse dela, de acordo com o que ela acha mais conveniente moldar esse mundo espiritual. E essa ideia no cristianismo, tá? Essa ideia de separar dois mundos, um mundo natural do mundo na qual o cristão deve viver, deve se projetar, ela iniciou principalmente com os apóstolos, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a partir dessa diferenciação de dois mundos, o cristão ele vai saber o que ele pode e o que não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer, tá? Então, esse mundo espiritual, ou seja, esse mundo imaginário, ele é projetado e controlado pelos líderes religiosos. E aí, existe toda uma cadeia de incentivos para fazer com que os cristãos desejem alcançar, desejem viver, desejem fazer parte desse mundo espiritual. Porque a igreja, os líderes religiosos colocam esse mundo espiritual acima do mundo material, do mundo físico, do mundo real, na qual todos nós estamos inseridos. A partir disso, que você faz a separação de dois mundos, o mundo natural, onde todos nós vivemos, e o mundo espiritual, onde o cristão deve almejar viver, existe imposições de regras, código de ética e de conduta para que o cristão se identifique como um cidadão desse mundo espiritual, desse mundo na qual ele deve focar, esse mundo na qual está inserido Deus, Jesus, o diabo, inferno, paraíso, demônios, ou seja, toda a cadeia de ideias imaginárias do mundo espiritual. Então, o cristão ele tem como objetivo ser cidadão desse mundo espiritual. E como ele vai ser um cidadão desse mundo espiritual? A partir dessas regras, que são conhecidas como ortodoxia. Hoje me converto ao cristianismo. O que eu devo fazer para eu ser identificado como um cristão? Ou seja, eu tenho que seguir regras. Eu tenho que ter uma conduta específica que vai me identificar como um cristão. Essa conduta, quem impõe é a igreja.
Então, a partir do momento que você tem a conduta imposta pela igreja, essa conduta é chamada de ortodoxia. Ou seja, ela dita o que o cristão pode e o que não pode fazer. A partir do momento que o cristão segue essa ortodoxia, ele passa a ser considerado um cidadão desse mundo espiritual que está acima do mundo físico, material. A partir dessa dissensão, você tem as proibições. E em cima das proibições, que ao decorrer da história do cristianismo foram milhares, tá? Você tem hoje em dia igrejas que percebem essa dissensão desses dois mundos e aí começa a fazer nesses dois mundos uma readaptação do mundo espiritual ao mundo físico, natural, ao mundo real. Ou seja, por que a igreja permanece viva, mesmo com o avanço científico, mesmo com as provas de que Deus, Jesus, é uma ilusão, de que isso não existe? Por que o cristianismo permanece vivo? Justamente porque os líderes religiosos, eles fazem uma readequação desse mundo espiritual. Ou seja, eles tentam fazer ajustes para que o mundo espiritual fique compatível ao mundo natural, mas ainda permaneça separado. O que vai ditar essa evolução, essa adaptação do mundo espiritual? É a evolução social do ser humano. Ou seja, o ser humano ele vai evoluindo não só fisicamente, mas a forma que ele se comporta, a forma que ele se relaciona com as outras pessoas. Existe uma necessidade de evolução social. E a evolução social, ela é um fenômeno real e natural. Vou dar alguns exemplos de evolução social. A igreja costuma dizer que o mundo está cada vez pior, que o ser humano está cada vez pior. Por quê? Porque a igreja pregou que o homem teve uma origem perfeita e essa origem, e essa perfeição foi corrompida por intermédio do pecado. Por quê? Porque você observa os erros do teu próximo, de outras pessoas, você percebe o mal que aquilo, de determinados atos errados de outras pessoas, que outras pessoas cometem. Isso acarreta, consequências negativas, e automaticamente você vai olhar aquilo e falar, não, eu tenho que mudar, eu não posso cometer esses mesmos erros, esses mesmos atos. O que a igreja tenta justificar? Se Deus é perfeito, por que o ser humano, que é uma criação de Deus, é imperfeito? Muito simples. A resposta é que o ser humano foi criado perfeito, porque você não pode colocar erro em Deus, porque Deus é perfeito, e, consequentemente, você tenta justificar o mal do mundo, o pecado, as coisas erradas que acontecem pelo pecado. Mas isso é uma ideia religiosa do cristianismo. O que a ciência diz? Que o ser humano teve uma origem selvagem. Automaticamente ele tinha uma necessidade de sobrevivência, e ele lutava por essa sobrevivência a todo custo, implicando na morte de outras pessoas, implicando na morte de animais, pela necessidade de se alimentar. Automaticamente começou a haver controle de territórios, e isso, consequentemente, gerou guerras. Ou seja, o ser humano ele teve um convívio violento durante toda a história. Só que se percebe-se que essa violência tem um custo alto. Então, o que as pessoas hoje em dia têm em mente? Procuram a paz, porque a paz é a antiviolência. A paz ela traz um conforto, a violência não. A igreja fala que Deus é perfeito e Deus criou o homem, automaticamente Deus criou o homem perfeito, mas não é isso que a ciência mostra, não é isso que a história mostra. Então a igreja justifica. Não, o ser humano ele se corrompeu, mas na verdade o ser humano ele teve uma origem violenta. A evolução prova isso. A história, a antropologia prova que o ser humano teve uma origem selvagem, violenta, um convívio violento ao decorrer do tempo. E que hoje
existe um avanço de consciência, na qual existem diversos tópicos que são debatidos, são demonstrados que são necessários para uma melhor convivência do ser humano, de um modo geral. Então, ou seja, o ser humano ele não está pior. O ser humano está melhor. Por quê? Quais são as provas disso? O ser humano, hoje em dia, se preocupa com a natureza, porque ele sabe que depende da natureza. E determinados tipos de atos destroem a natureza e isso, consequentemente, compromete a existência do ser humano. Ou seja, não separar mais as pessoas por raça, mas sim uma igualdade racial. O ser humano hoje se preocupa com o direito das mulheres, porque a mulher, fisicamente falando, ela é mais fraca que o homem. Então, hoje em dia, a mulher tem proteção, as crianças têm proteção, os animais têm proteção. Ou seja, você vê um caso de uma pessoa batendo numa mais fraca, você se preocupa, poxa, em defender aquela pessoa mais fraca, coisa que antigamente não existia. Não existia essa consciência de proteger o mais fraco, não existia uma proteção para as mulheres, não existia uma proteção para os idosos, não existia proteção para os animais, não existia uma proteção para a natureza. Por que que hoje em dia tudo isso existe e existe uma luta para que isso avance cada vez mais? Porque o ser humano está evoluindo tanto num processo social quanto num processo de consciência. Então a tendência é que o ser humano fique melhor e não pior. Só que isso vai contra o princípio cristão de que Deus, sendo perfeito, não pode criar um ser imperfeito. O que é perfeito tem que gerar algo perfeito. Porque se o ser humano foi gerado de forma imperfeita, Deus não é perfeito. E na mente do cristão isso é inadmissível. Tá? Então, ou seja, a igreja sabe disso. Os grandes líderes religiosos sabem disso. Só que eles não podem revelar isso aos membros, aos cristãozinhos que frequentam as igrejas. Porque senão o cristão vai perder o sentido de ir para a igreja. Ele vai perceber que aquilo tudo é uma farsa. Então, a igreja nega a evolução social. Pelo contrário, o que eles apregoam? É o final do mundo. Jesus está voltando. Tudo isso vai acabar em fogo. Tudo isso vai piorar muito. Por quê? Porque eles não admitem que as coisas podem melhorar. Se eles admitirem que as coisas podem melhorar, vão se perceber o quê? Não há um sentido de ser religioso. Que o ser humano pode ser bom por si próprio, sem a necessidade de Deus, de orixás, de Exus, de Buda e de qualquer tipo de religiosidade. Só que isso para as lideranças religiosas não é interessante, porque se uma igreja vazia não dá lucro, e uma igreja sem lucro, sem arrecadar, ela não sobrevive, ela fecha. E igreja fechada tem que fazer um pastor, um líder religioso procurar um outro trabalho. E é coisa que eles não querem. Eles querem sobreviver daquilo, porque aquilo dá um bom rendimento e vida boa ao líder religioso. Outra coisa, outro ponto que faz a igreja se manter viva é adaptando esse mundo espiritual ao mundo natural. Um exemplo, pentecostalismo versus neopentecostalismo. O que é o pentecostal? É aquele que acredita nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Falar de língua, revelação, enfim, qualquer tipo de manifestações metafísicas e tal. Aquele cristão carismático. Ou seja, que os dons do Espírito Santo são válidos para os dias de hoje. Só que o pentecostalismo ele nasceu com uma ortodoxia muito forte. Ou seja, um conjunto de regras difícil. É muito difícil para o crente seguir. A mulher tem que se vestir somente como mulher, o homem tem que cortar cabelo, não pode jogar bola, não pode assistir TV, não pode ir para a praia, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode isso, não pode aquilo outro. Ou seja, um conjunto de regras de ortodoxia pesadas, um fardo pesado para o crente. Aí surge o neopentecostalismo, onde o conjunto de regras ortodoxas é muito mais leve. A mulher pode usar uma calça, pode usar um brinco, uma maquiagem. O homem pode jogar bola. Jogar bola faz bem para a saúde. Por que não jogar? Por que não cuidar do templo do Espírito Santo? Você pode ir para a praia?
Desde que você não fique olhando para o bumbum das mulheres, desde que as mulheres não fiquem olhando para sunga dos homens, você pode ir para a praia, porque Deus criou a praia para você usufruir da praia. Ou seja, existe aí uma adaptação desse mundo espiritual com o mundo natural. E por que isso? Porque muitas pessoas que entravam na igreja e passavam a aderir a essa ortodoxia pesada, de forma totalmente hipócrita, porque crente não segue direito as coisas que ele mesmo acredita, ou diz acreditar, o neopentecostalismo ele trouxe uma adaptação. Ou seja, ele deixou esse mundo, esse passaporte do mundo espiritual mais flexível, menos rigoroso. Eu sou de Deus, eu faço parte do reino dos céus, porém eu não preciso deixar diversas coisas da qual eu gosto de fazer. Ainda traz um conjunto de regras, né? Mas assim, muito mais leve comparado. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que vai na Igreja da Graça, uma Universal, uma Renascer da Vida, uma Igreja de Plenitude. São igrejas que têm são um conjunto de regras muito menos rígidas do que uma Deus é Amor, do que uma Assembleia de Deus. É um exemplo, tá, que eu estou trazendo. E essas igrejas neopentecostais cresceram muito financeiramente, justamente por causa disso. Porque as pessoas têm essa necessidade de ter uma crença, de ter uma fé, só que elas não querem abrir mão das coisas naturais que fazem parte da vida, que fazem parte do mundo. Elas não querem. Houve uma necessidade. Líderes religiosos enxergaram nisso um nicho de mercado, ou seja, que tal adaptarmos melhor o passaporte do mundo espiritual, tá? Deixando mais flexível. E a gente angaria pessoas para nossas igrejas. Essas pessoas têm dinheiro. Essas pessoas ali querem dar o dízimo, querem ofertar, querem garantir, manter o seu passaporte do mundo espiritual nas mãos, só que pagando um preço mais baixo, mais flexível. Ou seja, não tendo tantas negações. E aí você tem uma perda significante de membros do pentecostalismo para o neopentecostalismo. Aí onde uma igreja se degladia com a outra, porque isso implica em perda de membros, tá? Então, ou seja, entre uma pessoa se converter a uma Deus é Amor e a uma igreja universal ou plenitude, ou uma igreja mundial, o pessoal vai preferir mais essas igrejas, porque possuem uma flexibilidade ortodoxa. Então, só que isso vai se expandindo, isso vai evoluindo. Essas igrejas ainda não permitem que homossexuais façam parte delas. Ou, pelo menos, faça parte com limitações. Aonde você tem homossexuais nesse meio, ele percebe, poxa, por que eu não posso ser um pastor amando outro homem? Aí você tem a lésbica que fala, não, poxa, eu gosto de mulher, eu não me vejo com homem. Por que eu não posso ter o meu passaporte do reino dos céus, fazer parte desse mundo espiritual maravilhoso, junto com Deus, com Jesus, mergulhar nas águas do Espírito, ver o diabo derrotado, sendo homossexual? Aonde também determinadas líderes religiosos viram nisso um nicho de mercado e criaram igreja para gay. Hoje você tem igrejas para gays, você tem pastoras lésbicas, você tem pastores gays, um pastor homem casado com outro homem. Percebe uma necessidade de adaptar esse mundo espiritual imaginário com o mundo natural e real na qual nós vivemos. Falando mais um pouco ainda sobre isso, a relação Igreja Católica, Apostólica Romana versus Igreja Protestante. As igrejas protestantes, principalmente ao decorrer do século XX, elas tiveram uma evolução muito grande. Hoje o pastor, ele passeia na igreja pregando, o pastor canta, nada de culto parado, nada de culto morto. Vamos levantar, vamos bater palma ao Senhor, vamos dançar, vamos pular, vamos rodopiar, vamos transformar a igreja num ambiente alegre. Coisa que não era dessa forma tempos atrás, em séculos passados, principalmente a Igreja Católica, conhecida como um ambiente frio, um ambiente triste, um ambiente muito sério. Ou seja, o que os padres começaram a fazer? Colocar esse processo adaptativo na igreja deles também.
Então hoje você vai na igreja, o padre passeia na igreja, passeia em cima do palco que eles chamam de altar, e que não é altar, porque altar é lugar de sangue, e em igreja cristã não tem sangue em cima do altar, só entra dinheiro dos membros, e dinheiro não é sangue. Então eles passeiam pregando, falando do santo X, do santo B, pregando como se fossem pastores evangélicos. Hoje a Igreja Católica tem campanhas com envelopes e com os dias determinados para você ir na igreja, como nas igrejas evangélicas. Ou seja, houve uma necessidade de adaptar esse mundo espiritual ao mundo natural. Falando agora de igreja de todo tipo, você tem igreja para quem gosta de rock, você tem igreja para quem gosta de pagode, você tem igreja que toca forró. Por quê? Porque você precisa tirar pessoas do mundo para trazer para essa igreja, para esse mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual antes não aceitava as coisas do mundo, porque era um mundo separado. Mas se permanecesse dessa forma, o cristianismo ele seria reduzido a uma das menores religiões do mundo. Então, qual é o segredo para que a igreja cristã permanecesse viva e forte até os dias de hoje? Essa adaptação do mundo espiritual, desse mundo ilusório, imaginário, aonde reina Deus, Jesus, diabo, Satanás, inferno, paraíso, anjos, ao mundo real, a qual todos os seres humanos estão inseridos. E conforme o tempo passa, mais adaptações têm que ser feitas. Porque a religião é uma ilusão, é uma fantasia. E fantasia não existe. Mas para você trazer a ilusão de que ela existe, você precisa adaptar ela ao mundo real. Então por isso que existe tudo isso. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2019. Acabamos de passar pelo evento do Carnaval. Existiram igrejas que colocaram blocos gospel na rua. E outras igrejas criticaram, falaram um monte. Mas por que isso? Porque essas igrejas precisam sobreviver. E o processo, o recurso de sobrevivência é adaptar o mundo espiritual imaginário ao mundo real. O carnaval é uma festa onde as pessoas, quem gosta, né? Eu detesto carnaval, mas para quem gosta de carnaval, extravassa, bebe, se diverte, esquece dos problemas. E se a igreja não oferecer esse antídoto de você se divertir, de você se alegrar, de você extravasar, esquecer os seus problemas do mundo real, se a igreja não oferecer isso, as pessoas não vão permanecer na igreja. E se as pessoas não permanecerem na igreja, os líderes religiosos não vão arrecadar. As igrejas deles vão fechar. E igreja fechada implica em você ter um líder religioso aí que construiu fortuna, perdendo tudo, tendo que procurar outros meios de sobrevivência. Então eles precisam, tá? Esse processo adaptativo ele é necessário, ele é real, tá? E ele sempre vai existir. Ou seja, a igreja, se a igreja não se secularizar, ela vai acabar, tá? Ela vai acabar. Ela é precisa se manter nesse processo, tá? Se esse processo se estancar, parar, a igreja morre. E o cristianismo vai virar uma religião do passado para as gerações futuras, nada mais, nada menos como uma mitologia, assim como é a religião egípcia, romana, enfim, religiões do passado e que hoje em dia são como mitologias. É isso que o cristianismo vai virar. Então, enquanto esse processo, enquanto os líderes religiosos conseguirem fazer esse processo de adaptar esse mundo espiritual ao mundo natural, a igreja vai sobreviver. E isso não se resume só ao cristianismo, tá? No islamismo é a mesma coisa. Tem pessoas que falam, não, que o Islã vai dominar o mundo todo. Não vai dominar o mundo todo. Não vai. O secularismo não vai deixar o islamismo dominar o mundo todo. Tem ateu aí que dorme com medo. Poxa, se os muçulmanos chegarem no Brasil, os caras vão me matar porque eu sou ateu. Não tenha medo. O secularismo vai estancar o islamismo. Pra você ter uma ideia, a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, alguns anos atrás, uma mulher jamais poderia sentar no banco de motorista e dirigir um carro. Hoje a mulher pode tirar habilitação na Arábia Saudita. Os véus que antes eram tão fechados e tal, hoje estão começando a ser abertos.
Hoje existem mulheres fora desses países do Oriente Médio que seguem o islamismo sem usar a burca, sem usar o hijab, nada. Você só vai saber que ela é muçulmana por causa se ela falar para você. Você só vai saber que um cara é muçulmano se ele falar para você. Por quê? Porque o Islã se encaixa na mesma situação do cristianismo. O mundo real versus o mundo espiritual imaginário. E esse mundo imaginário ele só sobrevive com um processo adaptativo ao mundo real. Tá? Então, meu caro, eu não temo isso. Eu tenho certeza que o secularismo vai predominar e poderá chegar um dia onde a religião até mesmo deixe de existir. Ou não passe de algo, de filosofia. Bom, o vídeo acho que ficou um pouco extenso. É um assunto delicado, é um assunto que gera muito, longos debates, mas procurei aqui expressar. Se você chegou até o final do vídeo, acho que eu procurei ser o mais claro, franco possível. Dúvidas, críticas, sugestões, os comentários, como sempre, aqui do canal Analisando a Fé pela Razão, estão abertos. E se você gostou do vídeo, não deixa de divulgar a pessoas que você acha que vai ser interessante esse vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos aí, um forte abraço, fiquem na paz.